Você está ouvindo o podcast Exercício Físico para Todos, um evento produzido por Deise Mota, com o apoio da Associação Nacional de Personal Trainers, Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região e 4 de 15. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos palestrantes, dos nossos moderadores, de todos os participantes que tiveram interesse aí em participar desse evento, né? Que é o primeiro evento, eu espero que seja o primeiro de muitos, que é o Exercício Físico para Todos. Eu queria dar alguns recados importantes aqui. Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição, porque esse evento ele vai ser transmitido por vídeo, mas a gente também vai ter um podcast com todos esses conteúdos que vão ser apresentados hoje de manhã, que vai ser disponibilizado gentilmente pelos nossos parceiros do 4 de 15, e o Yuri está aqui online também com a gente. Então, eu sou uma mulher de pele branca, eu tô com os cabelos presos, né, tem muito cabelo aqui, cabelo preso, tô com uma blusa preta, meu fundo aqui de tela, ele é branco, né, e eu tenho as sobrancelhas grossas, assim, acho que é o que chama mais atenção quando você olha para o meu rosto. Essa audiodescrição é muito utilizada para pessoas com deficiência, então eu acho que é uma forma também de inclusão. Eu acho que a gente deveria até fazer mais isso. E eu vou pedir também para os palestrantes que tiverem alguma imagem, se puderem descrever, mas lembrando que o vídeo também vai estar disponível. E a gente está com um formato diferente, que são palestras em formato de um bate-papo de 20 minutos, tá? Eu também gostaria de agradecer imensamente os nossos moderadores, o Pedro Almeida, que é coordenador do curso de Itaúna, que é um curso de excelência em educação física aqui em Minas Gerais. Também a professora Bia Bicalho, que também é coordenadora do curso da Estácio aqui de Belo Horizonte, coordenadora de vários cursos, né, Bia? E também professora universitária. É uma grande honra ter a Bia aqui com a gente. O professor Marcelo, que também é professor universitário e dá aula em diversas universidades, aqui também em Belo Horizonte. E a professora Juliana Westin, que também ajudou a organizar o evento e também é embaixadora da NPT. Lembrando que esse evento ele foi organizado pela Associação Nacional de Personal Trainers, em colaboração aí com o nosso presidente, o professor René Maza. Olá, eu sou o professor René Maza, profissional de educação física, estou presidente da Associação Nacional de Personal Trainers e é um prazer participar com vocês desse podcast. A Associação Nacional de Personal Trainers nasceu com um propósito muito claro de servir pessoas e entregar resultados. Nós fazemos isso por meio de nossas capacitações periódicas, por meio de intercâmbio com profissionais de todo o Brasil e do mundo e também cuidando da carreira do personal trainer. Então essas são as principais vantagens de você ser um embaixador, um membro associado da Associação Nacional de Personal Trainers. Já vou assumir minha posição aqui como moderador. Eu fico impressionado assim, com os eventos da Deise, porque é sempre muito bem organizado. Parabéns, Deise. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Almeida. Fazer uma audiodescrição rápida também. Eu sou um homem de 40 anos, com a pele morena, claro, cabelo e barba raspado e estou vestindo camisa preta no fundo neutro, no fundo de cor branca neutro. Bom, vamos começar o evento então. Hoje eu vou ser o moderador do tópico Saúde da Mulher, onde nós teremos a participação da Cláudia Heringer e da Gisele Freire. Bom, a Cláudia vai ser a nossa primeira palestra. Bom, a Cláudia é profissional de educação física, especialista em gravidez, e ela agora vai apresentar a palestra com o tema Os Maiores Mitos da Gravidez. Cláudia, todo seu agora o momento. Bom dia a todos vocês, vou fazer uma audiodescrição também. Eu sou uma mulher de pele branca, o cabelo cacheado na altura dos ombros, olhos castanhos, estou usando um óculos meio quadrado. Aqui no fundo tem um escritório com meia parede e alguns livros em um outro local. Eu estou vestindo uma blusa azul sem mangas. E eu queria começar esse bate-papo
falando que começar falando sobre exercício físico para todos com a gestação é um grande privilégio, porque eu acredito que tudo começa na gestação. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem, que vai ser a imagem para nos inspirar aqui nessa manhã. Nessa imagem, nós vemos uma gestante deitada e ela está nua. Dentro dessa gestante, no útero, no ventre, tem uma outra gestante com um outro bebê. E essa imagem simboliza a vida no presente, no passado e no futuro. Por quê? Estamos falando em epigenética, estamos falando em informações que são passadas de geração a geração através da vida intrauterina. E algo que nos une aqui hoje é que todos nós viemos da nossa primeira casa, que é o útero. Todos nós passamos por essa casinha. Todos nós vivemos ali 9 meses, alguns um pouco menos, alguns dias a mais, mas todos nós viemos da vida intrauterina. E falar de saúde para todos é falar do início. Então, essa criança que nasce, ela veio de uma mãe. E quais foram, então, o estilo de vida dessa mãe? O que essa mãe passou e como é que a gente vai conseguir ver o resultado da saúde materna no feto, na vida dessa criança e nas futuras gerações. Então, essa imagem é uma imagem forte. Eu acredito que traz uma simbologia muito bonita para a gente aqui hoje começar esse bloco de palestras falando sobre exercício na gestação, quais os maiores mitos. Então, por muito tempo se perpetuou que a gestante era um ser humano muito frágil, que não podia fazer muita coisa. Isso historicamente falando, a gestante realmente foi muito dotada de cuidados. Mas hoje, de acordo com o avanço da literatura, a gente consegue ver que a gestante pode e deve fazer exercícios. A gestação não é uma doença. Então, quais são os maiores mitos? Eu vou parar de compartilhar a tela agora. Eu acho que já inspirei vocês com essa imagem para poder concentrar aqui nesses maiores mitos. Um dos primeiros mitos que a gente vem quebrando ao longo da história é que o exercício físico não poderia ser feito no primeiro trimestre de gestação. Eu aposto que vocês já ouviram sobre isso. Quem já ouviu pode até comentar no chat. A mulher descobre a gestação. Não, então não pode fazer exercício. Você precisa ficar em repouso. Você precisa aguardar 12 semanas, porque no primeiro trimestre é aquele momento onde acontecem os maiores abortos espontâneos. Então, por muito tempo se fazia uma associação, mas essa associação foi comprovada sendo incorreta. Não existe correlação de exercício físico com abortos do primeiro trimestre. Quando a gente começa a pesquisar sobre isso, a gente vai ver, então, quais são os fatores que levam a mulher aos abortos de primeiro trimestre. Então, a gente encontra na literatura obstétrica que malformações genéticas, problemas naquele embriãozinho, já 60% dessas gestações já seriam inviáveis por essas malformações. Então, não tem como a gente falar de uma associação com o exercício. Fora essas alterações genéticas, nós temos problemas na tireoide da mulher, doenças não controladas. Ela pode ter um problema no útero, dentro do miométrio, ela pode ter problemas que realmente seriam inviáveis à implantação daquele embrião. Problemas com fumo, com álcool, com drogas, estilo de vida inadequado. Isso sim está relacionado aos abortos de primeiro trimestre, mas não é o exercício. Nós temos sim muitas meta-análises, muitas revisões com a comprovação de que o exercício físico ele não é uma causa de abortos no primeiro trimestre. Então, por aqui a gente já fica mais tranquilo. Então, o profissional de educação física e os profissionais da área da saúde precisam entender isso, porque as mulheres têm muito medo ainda, porque elas vão vendo isso sendo perpetuado na história. Muitos médicos ainda mandam a gestante ficar em repouso no primeiro trimestre por desconhecer a fisiologia do exercício, por desconhecer essas associações. Então, é o primeiro mito que nós precisamos quebrar em relação ao exercício no primeiro trimestre. Também relacionado ao primeiro trimestre, já temos estudos que falam que é nesse primeiro momento da gestação onde esse embrião ele vai se implantar no útero, ele vai fazer a invasão trofoblástica para formação de placenta, é que eu vou ter um maior índice
de vascularização e eu vou conseguir fazer com que a placenta seja mais nutritiva, vamos dizer assim. E aí eu consigo evitar 2 doenças muito características da gestação com o exercício físico no primeiro trimestre, que é a pré-eclâmpsia, que é uma doença da gestação, uma doença da placenta, com aumento de pressão arterial e disfunção em outros órgãos. E também eu vou conseguir ali prevenir, gente, diabetes gestacional. Isso tudo são benefícios do exercício no primeiro trimestre. A literatura já traz isso pra gente. Começar no início, começar no primeiro trimestre, preferencialmente antes de engravidar. Antes mesmo da mulher engravidar, ela já deve começar o exercício. Descobriu a gestação? Continue. A gestante que nunca fez, comece progressivamente, gradualmente. E quem já fazia exercícios, vai treinar agora como uma gestante. A gente vai ajustar para a gestação ainda no primeiro trimestre. Certo? Então, o primeiro mito foi quebrado. O segundo mito, exercício físico com carga. Vocês já ouviram também que a gestante não pode carregar peso? Não carrega peso, não pode pegar peso. Existe uma associação incorreta de fazer força com algum movimento de aborto também. Se você carregar peso, você pode prejudicar o bebê. Então, nós já temos na literatura muitas indicações de exercício físico contra resistência, exercícios de força, de fortalecimento muscular. Então, é preciso fazer fortalecimento muscular. Quanto mais massa magra, melhor o metabolismo da glicose, eu consigo evitar aí também a diabetes gestacional. Quanto mais massa magra também, o exercício de força vai me ajudar também a melhorar a constituição óssea. Então, o exercício de musculação, ele é bom tanto para o metabolismo ósseo, para o metabolismo do músculo. Eu preciso de massa magra. Na gestação, já é muito característico a perda de massa magra. A mulher já não consegue treinar tão intensamente para ter uma hipertrofia como uma não gestante. Mas é possível manter a massa magra e até ganhar quando a gente pensa numa mulher sedentária que nunca fez exercícios. A gente consegue sim fazer exercícios bem estruturados para essas mulheres terem mais saúde. A dúvida grande das pessoas é em relação à quantidade, em relação à carga, ao peso. Como é que eu vou saber qual que é a carga certa? E aí tem estudos também que vão direcionando o nosso trabalho, tem diretrizes já que direcionam o nosso trabalho para a gente não errar nessa prescrição. E o fortalecimento muscular, por muito tempo, ele foi visto como algo fora da gestação. A maioria dos estudos é realmente no aeróbico, nas esteiras ergométricas, nos ciclos ergômetros. Então, a gente tem a maioria dos estudos ali no aeróbico, mas recentemente a gente tem tido muito exercício, muito artigo, muito estudo sendo feito com o fortalecimento muscular, com o HIIT. Então, muitos tabus estão sendo quebrados hoje com os estudos, com a literatura em relação aos treinos de força na gestação, sendo, sim, comprovado como sendo muito benéfico para a gestante. Gestantes bem condicionadas com o fortalecimento muscular e com resistência muscular são gestantes também que conseguem viver uma gestação com menos dores. Eu não consigo anular todos os efeitos da biomecânica da gestação, eu não consigo anular todos os fatores de dor. Então, o exercício físico ele não vai acabar com toda a dor da gestante, mas vai diminuir muito. Vai fazer uma prevenção das algias. Eu consigo fazer com que uma gestante chegue lá no dia do parto com bem menos complicações dolorosas pelo exercício físico adequado. Então, tem que ser um exercício, uma musculação, gente, própria para a gestação. Pensando nas alterações musculoesqueléticas dessa mulher. Se eu sei que ela vai ter uma antiversão da pelve, um aumento de lordose lombar pelo aumento do volume uterino, eu vou conseguir pensar em exercícios de fortalecimento específicos para equilibrar a musculatura que vai fazer estabilização da pelve, estabilização lombopélvica. Então, é necessário cuidar especificamente dos padrões da gestante. Então, é preciso conhecer a fisiologia da gestação para fazer uma prescrição de treino de força adequado para o primeiro, para o segundo, para o terceiro trimestre. Saber acompanhar individualmente a gestante para saber o momento de intensificar um pouquinho o treino, para ela conseguir manter a massa magra, para ela conseguir evitar as dores, e o momento também de reduzir talvez um pouco o treino lá no final da gestação. Então, é possível fazer
fortalecimento muscular, carregar peso não faz o neném nascer antes da hora. E aí entra o nosso terceiro mito. Muitas pessoas acham que o exercício físico, um agachamento, fazer força, é capaz de gerar prematuridade, fazer com que o neném nasça antes da hora. Um bebê, gente, a termo, é um bebê que nasce por volta de 40 semanas. Existe a data provável do parto, que é próximo de 40 semanas. Tem um gráficozinho. A maioria dos bebês nasce ali com 40 semanas, mas tem muitos bebês que nascem com 38, 39, alguns bebês com 41 semanas, até chegando a 42, mais 1, mais 2 dias, sob supervisão. Então, isso é um bebê a termo. Bebês que nascem antes do termo, antes de 37 semanas, são bebês prematuros. Então, por muito tempo se falava que a gestante não podia fazer exercício para o neném não nascer antes da hora. Eu já vi pessoas repetindo pensamentos infundados, falando que a gestante chegou lá no terceiro trimestre, tem que diminuir um pouquinho, não pode agachar, não pode ter muita amplitude de movimentos para não induzir o parto. Mais uma vez, para prescrever exercícios na gestação, eu preciso conhecer de fisiologia da gestação e fisiologia do nascimento, fisiologia do parto. O que faz o neném nascer? Então, eu preciso conhecer os processos fisiológicos do nascimento para ter segurança para prescrever. Um exercício físico não é capaz de induzir o parto. Nenhum exercício físico, nenhum agachamento com barra, nenhum leg press, nada é capaz de induzir o parto. Não vai romper a bolsa dessa mulher. São processos que acontecem ali na vida intrauterina, mais uma vez eu mostrei para vocês, só que a musculatura uterina é uma musculatura lisa. Não é como o nosso músculo, a musculatura esquelética estriada, como o bíceps, eu não consigo contrair voluntariamente a musculatura do útero. Então, para o neném nascer, o útero tem que contrair, eu preciso que esse útero contraia. Então, tem as contrações de trabalho de parto para empurrar o neném para baixo. Só que esse útero só começa... Eu estou usando as minhas mãos para mostrar como se fosse o útero. Esse útero só começa a se contrair quando chegam sinalizações no útero através da corrente sanguínea, porque ele é músculo liso, ele não contrai voluntariamente, perdão. Então, é preciso que cheguem sinalizações para que ele faça a contração, para que o colo do útero se abra, dilate até 10 centímetros para o neném nascer. Então, o trabalho de parto ele tem várias fases. Tem a fase de dilatação, tem a fase do trabalho de parto ativo e o expulsivo, que é quando o neném realmente está pronto para nascer. Esse é um parto fisiológico e não tem exercício físico capaz de induzir o trabalho de parto, certo? Isso também é uma outra informação que muitas vezes é passado de forma incorreta. As pessoas têm muito medo de que isso aconteça. Ai, Claudinha, mas eu ouvi dizer que a menina estava treinando, ela agachou e o neném nasceu, a bolsa estourou. Mas a bolsa não estourou porque ela estava fazendo exercícios físicos. Estava no momento do nascimento, se ela estava a termo ou se foi um parto prematuro, isso aconteceu por algum outro motivo. E você também tem que saber disso para prescrever com segurança. Então, quais são os motivos de prematuridade? Pode ser uma diabetes gestacional, porque o bebê estava muito grande, então o útero entende que ele estava grande, ele estava pronto para nascer, ele pode entrar em trabalho de parto antes, por diabetes gestacional, excesso de líquido amniótico, pode ser uma infecção, essa mulher pode estar com infecção urinária. A infecção é um dos sinais para trabalho de parto prematuro, pode ser uma infecção dentária. Gente, muitas pessoas não sabem. As infecções generalizadas de trato urogenital, infecção dentária, são sinais ali, sinalizações negativas para o útero. Então, aquele ambiente intrauterino começa a saber, gente, eu estou com uma infecção, isso aqui não está bom. Aí o neném recebe as sinalizações do corpo, não tá bom, eu vou nascer, não tá legal aqui dentro. Então começa o trabalho de parto prematuro. Mas vocês podem saber que alguma coisa está acontecendo ali, mas não é o exercício físico que induz. Então, para um personal cuidar de uma gestante, ele tem que ter esse conhecimento da gestação. Isso não é passado para nós dentro da faculdade, nas nossas grades curriculares. É um conhecimento que tem que ser buscado fora. A gente tem que ter essa certeza para prescrever, para conversar com o médico, para falar, olha, nós sabemos o que estamos fazendo. Quebrando mitos, gente, diariamente a gente vai levando informação para essas gestantes, para as famílias, para os profissionais de saúde. Então, o trabalho ele precisa ser também multidisciplinar. Temos fisioterapeutas aqui, então é um trabalho
Eu com a fisioterapeuta, com a nutricionista, com o obstetra, com a doula, com a enfermeira, porque assim a gente consegue dar uma assistência melhor para essa mulher. E o exercício físico, ele é essencial dentro do pré-natal. Exercício físico tem que fazer parte do pré-natal. O profissional de educação física, ele precisa estar dentro do pré-natal. Porque assim a gente consegue uma gestação mais saudável. Uma mãe que se exercita tem bebês mais saudáveis, bebês com uma epigenética mais favorável. Tudo que essa mulher fez na gestação vai repercutir na vida desse bebê no futuro. Então, exercício físico para todos, começando na gestação. Porque assim eu ofereço para minhas filhas uma vida mais saudável, estilo de vida saudável. E as minhas filhas, gente, dentro do meu útero já receberam toda a carga genética e epigenética. Então, as minhas filhas já nasceram com os óvulos delas. Tá pronto. Então, elas também já receberam sinalizações no meu útero de como serão as filhas e os filhos delas. Por isso, aquela imagem no início. Então, o que a mulher faz na gestação vai impactar na vida do filho e dos netos. Por isso, o exercício físico para todos começa na gestação. Eu peguei essa frase assim para começar o dia de hoje, pensando, vamos cuidar das gestantes. Vamos cuidar das gestantes, a gente quer um futuro melhor para a nossa nação, para a nossa geração, para os nossos filhos. É cuidando da gestação que a gente vai evitar a obesidade, que a gente tem visto casos grandes de obesidade que muitas vezes não conseguem ser resolvidos. Quando a gente vai ver o futuro, como é que foi a sua gestação? Como é que foi sua mãe? Ela teve diabetes, ela foi sobrepeso, e a gente vai tentando entender que a epigenética está sendo passada de geração em geração. Já vou convidar a nossa segunda palestrante, a Gisele Freire. A Gisele, ela é profissional de educação física e especialista em gravidez, com mestrado lá pela Escola de Educação Física da UFMG. Oi, Gisele. Gente, bom dia. Vou fazer uma breve autodescrição minha, até um pouco curiosa, porque esse é o meu fundo. Sou eu, uma foto minha de cabelos escuros, pele clara, olhos claros, e tem vários escritos, né, da minha marca, Gisele Consultoria Esportiva. E eu aqui presencialmente, essa mesma Gisele, porém com os cabelos claros. Então agora, no momento, cabelos claros, olhos claros, pele clara, um batom bem marcante, né, porque senão fica igual um fantasma aqui, porque eu sou muito branca, tá? Mas agora, aproveitando o meu tempo, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento histórico, dando sequência na bela fala da Cláudia. Então, bebê nasceu, né, gente? Bebê nasceu. Como é que nós vamos fazer? Vamos responder primeiro a pergunta, que era o tema, que é o tema dessa breve conversa, que é: e aí, quando posso voltar a treinar, Gi? E aí eu vou começar da seguinte forma. Nós temos algumas fases no pós-parto. Então, a primeira fase é a fase aguda, de algumas horas, ali, 6 a 12 horas. A segunda fase é uma fase que é da liberação dessa mulher da alta hospitalar até aproximadamente 6 semanas. E é nessa fase que o profissional de educação física normalmente vai estar liberado para trabalhar com essa mulher. Vou dar sequência nas fases e depois eu vou explicar como é que a gente vai conversar esses breves 20 minutos aqui. Então, a terceira fase é o que a gente chama de... a segunda, né? É o pós-parto imediato ali, que vai até aproximadamente 6 semanas. E a terceira, que é o pós-parto tardio, que vai dessas 6 semanas até aproximadamente 1 ano. E aí vem o meu primeiro alerta, que é: a maioria das mulheres que vão para a academia e vão procurar um exercício, elas não estão tratadas de forma especial nessa janela de pelo menos 1 ano. Então, o profissional de educação física estará liberado para trabalhar com ela entre 4 e 8 semanas pós-parto. Então, quando ela teve um parto normal, natural, geralmente com 4 semanas ela vai estar liberada para o exercício, ok? E quando ela teve um parto cesárea, tem médicos que se liberam com 6 semanas, tem médicos que se liberam com 8 semanas. E aí, nesse entremeio, podem ter várias questões, mas a média é essa.
Tudo bem? Então é aí que nós estaremos liberados. Antes disso, ela pode fazer algo, Gisele? Normalmente pode. Quase sempre são orientações já ligadas um pouco à fisioterapia. Ah, ela pode fazer algo ligado à reabilitação abdominal e de assoalho pélvico. Mas o exercício propriamente dito mesmo é em 4 e 6 semanas ou 4 a 8 semanas. Uma vez de posse dessa informação, a grande questão é colocar essa mulher para se exercitar. Não é tão simples quanto parece. Então, nós temos 2 questões muito importantes para observar. O que faz essa mulher não estar comigo, que são as barreiras, e eu preciso de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para eliminar essas barreiras. Tudo bem? E aí depois o que eu vou fazer com essa mulher. E aí eu vou deixar aqui hoje um checklist informativo para que todos os personagens que estão aqui possam depois pegar e destrinchar, porque 20 minutos é muito pouco, ok? Então vamos lá. Uma vez que vocês vão começar com ela, quais são as perguntas importantes que vocês devem fazer para fazer esse planejamento de treinamento especial? Porque por pelo menos 1 ano, essa mulher ela tem que ser tratada de forma diferenciada e progressiva, até que ela volte ao exercício como era antes, caso ela fazia. Então, a primeira pergunta é assim, como é que foi o parto dessa mulher? Vocês precisam entender como que foi o parto dessa mulher. Se foi um parto normal, teve algum corte no períneo? Teve uma episiotomia? Se foi um parto cesárea, teve alguma complicação naquela cicatriz? Então é muito importante que vocês façam um questionário completo de como foi o parto dela. Muitas vezes ela vai para a academia e o personal nem sabe que ela tem um bebê em casa. Tá bom, gente? Ela simplesmente fala assim, estou liberada para fazer exercícios físicos, ponto final. Tudo bem? Então vamos lá. Essa é a primeira pergunta. E esse parto que ela teve, qual foi o impacto? Algum impacto teve, gente? Ou mais leve, ou mais pesado, mais intenso. Qual é o impacto que esse parto deixou no corpo dessa mulher? Porque isso vai dar links para que nós possamos montar a nossa estrutura de treinamento, tá? E aí, para isso, gente, não tem como você estudar só o pós-parto. Você precisa estudar a gestação, porque entender como vai ser o treinamento no pós-parto tem que estar linkado com as alterações fisiológicas, as alterações biomecânicas que essa mulher passou no parto, ok? Como é que ela tá com relação às dores? Ficou alguma dor? Ela tem alguma dor lombar? Ela tem alguma dor no períneo? Teve algum corte? Isso é muito importante nós entender. E aí, gente, vamos trabalhar de preferência com o profissional da fisioterapia, porque a educação física ela tem um entendimento limitado de assoalho pélvico. Podemos buscar por conta própria? Lógico que podemos. Mas agora eu estou fazendo curso de fisioterapia mais do que nunca. Eu sei o quanto é peculiar trabalhar com assoalho pélvico. E trabalhar por lá, gente, não é apenas contrair o assoalho pélvico. Existem uma série de necessidades individuais dessa mulher que devem ser levadas em conta. Tudo bem? E aí eu entro no próximo item, que é uma avaliação desse abdômen e desse assoalho pélvico. Tá? Então, através de perguntas e através do presencial, a gente consegue avaliar o assoalho pélvico, avaliá-lo de forma profunda, realmente precisa de preferência da fisioterapia, especializada, né, em saúde da mulher, assoalho pélvico. Agora, a região abdominal, nós podemos discorrer melhor sobre isso, né? E aí nós vamos entrar no tema, sempre o tema mais polêmico, que é a diástase abdominal. E é um tema que eu gosto muito, não só porque ele é ligado à estética, não, mas porque ele é ligado à funcionalidade. O nosso abdômen ele tem a função de transmissão de força para a parte superior, para a parte inferior. E se nós temos uma diástase abdominal, que brevemente, né, talvez tenha gente aqui que não sabe o conceito, então é aquele afastamento
que tem entre um lado do reto abdominal e o outro lado. Nós temos ali no meio a linha alba, né? Então, esse afastamento ali é a diástase abdominal, tá? Tô falando aqui de forma muito genérica, de forma muito rápida. Esse afastamento, gente, ele vai acontecer ponto final, na gestação. Tem como não acontecer, não. O bebê precisa se desenvolver. Só que uma vez no pós-parto, a gente precisa de entender como trabalhar com essa diástase abdominal e não é tão simples. Não vai ser aqui. A gente vai falar disso de forma profunda. Estou deixando um gostinho para vocês estudarem. De forma geral, gostaria de dizer que não é tão simples quanto fazer um hipopressivo e não é tão simples quanto fazer um reto abdominal, tá bom? Não é tão simples quanto medir a distância dessa diástase, porque existem outras variáveis por trás. Mas, de forma geral, nós precisamos retornar à funcionalidade desse abdômen. E isso exige método e processo. Tudo bem? Joia. E aí, muita gente não pensa, né? Como está sendo a amamentação desta mãe? Sabe o que a gente precisa de entender? A gente precisa de orientar ela sobre... Você está vindo para o exercício hidratada, bem alimentada, porque a produção de leite, ela continua e você vai precisar de água durante o exercício. Então, se hidratar é importante. E, de preferência, se o seu bebê está ficando em casa, é importante que você retire o excesso de leite. Porque se o seu peito ficar muito cheio e dolorido, você vai ter dificuldade para realizar o exercício, né? Quem é mãe sabe o que é um peito cheio. Dói, vaza. Então, se organize. Viu quantas coisas que podem ser barreiras e, na verdade, nós temos que ser facilitadores e ofertar soluções? Tudo bem? Outra coisa muito importante, como está sendo o sono, a rotina da mãe e desse bebê. E como eu adequo o exercício dia a dia. Ela pode chegar num dia sensacional e ela pode chegar num dia acabada. E a coisa mais comum é estar acabada, principalmente no pós-parto imediato. E aí, se eu não tiver essa sensibilidade de adaptação, ela muito breve ela vai te abandonar. Então, eu tenho que estar sempre cercando as possibilidades internas para, dentro do meu exercício, eu fazer com que aquilo seja fácil, rápido e prático. Tudo bem, gente? Então, eu tenho que fazer com que ela se motive, sendo que ela tem vários motivos para estar desmotivada. Tudo bem? Qual que é a percepção de saúde dessa mãe? E para ela é muito importante, para ela se sentir saudável e bem, para que aquele exercício ele seja um catalisador da vida dela. Tá bom? Entendendo que nós vamos ter vários tipos de mães. Tem mães automotivadas, muito já ligadas ao exercício, e mães que começaram na gestação porque disseram que seria bom para ela e para o bebê, e mães que começaram no pós-parto mesmo, porque ela vira assim e fala, olha, eu quero voltar ao meu corpo. Tem todos os tipos. Entender a mente dessa mãe é fundamental para que essa mãe nunca mais saia de perto de mim. Muitas vezes, sabe o que eu vou utilizar como aliado? Os benefícios. Olha, mãe, eu sei que é difícil, mas você vai perceber para mim o humor que você entra e o humor que você sai. O bem-estar que você entra, o bem-estar que você sai. Gradativamente, vamos reduzir esse peso que veio com a gestação. Você vai se sentir melhor com a sua imagem corporal. Você vai pegando os gatilhos que estão mais chamativos para ela. Tudo bem, gente? E uma coisa muito, muito importante é o suporte social. Tudo bem? Essa mãe, para quem me acompanha no Instagram, eu tive a honra de assistir nessa semana, né? Uma mãe de frente ao meu estúdio, numa dessas academias da saúde, e ela fez um tapetinho pro bebê dela ficar enquanto ela fazia movimentos ali que não era um exercício, era uma atividade física. Ela fazia movimentos aleatórios, batia um papo. Gente, antes do vídeo eu não postei, eu conversei com ela. Dei parabéns para ela. Você sabe a dificuldade dessa mãe para ter a atitude de criar essa estrutura e estar ali
muitas vezes não tem ninguém com ela. Ninguém, tá? E ela pode ter sido criticada. Você vai pôr seu menino no chão da pracinha para fazer? Às vezes ela não tem ninguém para conversar. Então, além do movimento que ela estava ali fazendo no meu vídeo, ela estava conversando com outras mulheres. Você tem noção do que é isso? No pós-parto, tá? Então, entender o aporte social dessa mulher é fundamental, porque muitas vezes ela vai ter um horário, ok? Que ela vai deixar com o pai, que ela vai deixar com a mãe dela, não importa com quem seja. Beleza. Muitas vezes não. E aí aqui agora, né, esse é o checklist. Agora eu quero discorrer sobre algumas coisas importantes. E uma delas é: quais os pontos de um treinamento para que essa mãe, de fato, seja e permaneça ativa, principalmente nas fases cruciais? Não montem treinos longos. Pelo amor de Deus. Não montem treinos longos. Sabe qual a chance de você ter uma mãe com 1 hora? Pequena. Às vezes é melhor você ter 20 minutos, 30 minutos, várias vezes no dia, na semana, do que ela ter 1 hora hoje e você não sabe quando ela volta, porque ela não sabe quando que ela vai ter 1 hora de novo, tá bom, gente? Então, primeira coisa, é viável, é possível organizar um treino curto e efetivo. Isso é para qualquer um, inclusive eu não faço mais do que 40 minutos de musculação. E tá tudo bem, bom? Vocês têm que, dentro desse tempo, organizar as capacidades físicas que nós temos disponíveis para trabalhos mais importantes de forma equilibrada. E isso, o que é forma equilibrada para essa mãe também vai variar do histórico dela. E muita gente não pergunta o histórico completo de exercício físico dessa mãe. Antes de estar gestante, durante a gestação e naquele momento pós-parto. Porque você precisa de estar em mãos de todas as cargas de treinamento. Quando eu falo carga, eu falo do complexo completo, volume, densidade, pausa, para saber o que você vai prescrever nesse momento. Eu fico muito brava com os meus alunos quando eles montam algo sem saber o que essa pessoa fazia. Entende? Ninguém aqui tem bola de cristal para saber o que essa mãe fazia, para saber se de fato eu estou sendo efetivo, tá? Muitas das vezes ela não vai poder ir para uma academia. Como montar um treino em qualquer espaço com o mínimo de materiais possível. Se necessário, comece com o peso do corpo. E aí, à medida que ela for criando, né, um corpo com esse exercício, uma relação com esse exercício, aí a gente consegue avançar. Lembra que nós precisamos de eliminar barreiras. Gisele, eu não tenho nada. Você tem. Você tem seu corpo e isso, no momento, é tudo que eu preciso. E aí eu vou avançando. Olha, já avançou? Sabe aquelas faixas elásticas que são muito baratas? R$12 você consegue comprar um kit de faixa elástica na Shopee, por exemplo. Tá? E aí, nós, Gisele, tá legal. Agora meu bebê já tá maior, consigo ir para uma academia. Entende? Como é que vocês têm que ir fazendo um avanço, inclusive, do contexto dessa mãe? De hoje eu não estou aguentando. Vamos só alongar? Vamos bater um papo? Ah, Gisele, eu não tenho você comigo. Você montou a consultoria e eu faço em casa e eu tenho muita dificuldade. Sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer um checklist semanal para mim. Vai mandar uma foto para mim que você treinou, uma foto do seu bebê e com o que você conseguiu fazer. Vai criando estratégias, vai criando, aonde o foco não é você, professor, o foco é a mulher que você está cuidando dela. E essa mulher tem um foco que também não é você, é o filho dela nesse momento. E devagarzinho, é importante você fazer ela entender que essa frase é impactante. Talvez tem mães aqui que vão querer bater em mim. Por mais que seja importante ser mãe, você é importante independente do seu filho, tá? Seu filho vai crescer, tem que entender que ele vai crescer, e ele vai... Deixa ele sair do seu útero, você não entendeu. Mas a cada mês que passa, ele vai se distanciando de você. No início você acha lindo, né? Nossa, agora eu consigo fazer isso, agora eu consigo fazer aquilo, mas você não percebe que já é uma dissociação. Logo, fazer exercício físico e cuidar de você é um processo de entendimento de que cuidar do seu filho é importante, cuidar da sua família é importante. Mas se você não estiver pronta e com amor próprio em dia, a engrenagem
não vai acontecer. O exercício tem que ser fácil, rápido e prático. Obrigado, gente. Bom, eu tenho uma questão aqui. Se a Cláudia puder abrir aí também, né, pra gente poder conversar um pouco. Eu vejo assim, existe uma complexidade, tanto do ponto de vista fisiológico, né, na gestante, no pós-parto, mas também do ponto de vista cognitivo e emocional durante a gestação. E o entendimento disso, já que é tão complexo, o entendimento disso também é complexo. Exige um tempo para você conseguir compreender todas essas nuances, essas alterações fisiológicas, biomecânicas, cognitivas e emocionais. E aí eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte: as pessoas falam assim, eu não quero trabalhar com grupos especiais, eu quero trabalhar só com estética, com fitness. Mas todo personal trainer ou todo profissional que trabalha com mulheres na fase fértil, ele está sujeito a, do dia para a noite, ela chegar lá e falar assim: oi, Pedrão, nossa, tem uma notícia para te dar, eu estou grávida. Pronto, a partir de agora ele já atende grupos especiais e, apesar de hoje termos aí profissionais como vocês duas que possibilitam, né, o acesso de informações mais rápidas, informações teóricas e práticas, mas assim, que são mais rápidas, tem um tempo de maturação da assimilação do conhecimento. E eu sempre indico para que todos os meus alunos façam capacitação em gestação, em exercício físico aplicado à gestante. E aí eu queria ouvir um pouco da Cláudia. Na verdade, a Cláudia já me respondeu uma pergunta que eu ia fazer para ela. E você consegue observar hoje os profissionais capacitados para atender de uma forma segura e efetiva? Porque você vê que muita gente, às vezes, para manter um nível de segurança máximo, ele não dá efetividade ao treinamento, não gera as adaptações pelo estresse necessário. Se você consegue observar isso no cenário atual, o que você vê no cenário atual da educação física relacionado a esse assunto, Cláudia? Eu vejo 3 tipos de profissionais, Pedro. Aquele que recusa a gestante na hora que ela falou que está grávida, recusa a mulher, olha, eu não vou te atender. E aí ele deixa essa mulher solta no mundo, ele também não tem outra pessoa para indicar, e esse é um grande erro. Se essa mulher já fazer exercício físico, ela provavelmente vai ficar sedentária, porque se a pessoa que ela confiava, o personal que ela confiava, não sabe atender, o que ela vai fazer? Tem aquele profissional que ele é audacioso, ele vai atender mesmo não tendo conhecimento, e aí é um grande erro, porque ele vai ficar num nível de insegurança tão grande que ele vai reduzir as cargas. Peraí, deixa eu fazer um treino bem levinho, porque já não sei o que pode acontecer, e aí ele pode gerar destreinamento nessa mulher. E aí, o que a gente faz com uma gestante destreinada na fase que ela precisa de treinamento para evitar perda de massa magra e perda de massa óssea? Inclusive, o exercício ele tem que ser nas medidas adequadas para ele promover a prevenção de diabetes, de pressão alta, de pré-eclâmpsia. Tem que ser na dose certa. Então, existem os protocolos para nos dizer qual a dose certa, que já foi estudado, quais os benefícios. E tem aquele profissional que já está estudando, que está correndo atrás, que está fazendo a prática aliada com a teoria. Então, os profissionais eles saem da faculdade bem inseguros e quando eles aceitam gestantes, eles começam a estudar. Eu tenho visto muito, Pedro, muitas profissionais de educação física que ficam grávidas, são desencorajadas ao exercício e começam a estudar, correr atrás por conta própria, da mesma forma os profissionais que têm as esposas grávidas. Eu consigo observar esses 3 cenários também, Cláudio, e eu vejo até que tem alterado muito, né? As pessoas, a gente sempre fala, mas os profissionais de educação física, eu tenho visto com bons olhos, assim, pelo menos alguns que eu consigo acompanhar, eu tenho visto uma busca pela capacitação de uma forma até bacana, assim, até interessante,
eu falo assim que a busca pela capacitação, ela tem que ser para aplicação, né? E não só aquela absorção maluca de conhecimento e depois não utiliza isso para nada. E vou fazer um gancho aqui com o que a Gisele falou sobre a questão do pós-parto, que realmente, né, Gisele, durante a gestação, existem muitas questões que afetam a aderência da gestante ao treinamento. Né? O medo é uma questão que é uma barreira muito grande. Né? Existem alterações fisiológicas, biomecânicas, existe o desconforto, são barreiras. E no pós-parto, a gente tem algumas barreiras que são diferentes. Por exemplo, o medo já não existe, mas existe a fadiga, existe o cansaço, existe a falta de tempo, que é o que você passou para a gente, né, sobre a questão do pós-parto. E você falou uma coisa, Gisele, que eu achei muito bacana, que é a valorização dos efeitos agudos do treinamento para que essa mãe ela consiga observar de uma forma um pouco mais rápida os efeitos do exercício físico. Né? A gente sabe que temos efeitos crônicos que são sensacionais, mas os efeitos agudos, você me falou aí, me trouxe uma imagem muito clara de favorecimento para que ela... não, mas eu me senti melhor mesmo hoje. Gisele, eu queria que você falasse um pouco disso, porque esse é um tipo de percepção que ele não está em nenhum artigo. Né? A gente não vai conseguir observar isso em artigos, mas a gente percebe isso quando a gente começa a aplicar isso na prática. Queria que você falasse um pouco mais, Gisele, sobre essa questão da valorização dos efeitos agudos que você faz aí na prática com as suas alunas. Eu falo muito com os meus alunos lá do curso de Educação Física do UniBH, e a grande questão do profissional de Educação Física hoje é que ele não vê humanos como humanos, né? Então, quando ele escuta um objetivo assim, eu quero hipertrofiar, ou no caso da mãe, eu quero voltar o meu corpo, ele não entende o que está por trás disso. Está por trás desse objetivo, com a ânsia. Na verdade, ela não quer voltar o corpo. Ela quer se olhar no espelho, ela quer ser amada, ela quer ser respeitada. Só que isso é a longo prazo. E ela está vivendo um momento agudo, muito difícil. Quem não viveu isso de perto não faz ideia do que é você ter que acordar de madrugada, amamentar, pico do peito ferido. Então, e aí, no meio desse caos, ela virou para você e falou, eu vou fazer exercício. E aí eu falo, personal, você tem que prever o que vai acontecer e ela vai te falar. Ela vai te falar que ela não quer, ela vai querer te avisar que ela não vai. Então, quais as estratégias que eu tenho mais humanas possíveis para trazer ela para você? Então, preciso de empatia. Qual é a realidade que ela vive? Então, o que eu posso fazer de forma aguda para trazer ela para mim? Você tá fadigada, não tá? Eu sei sua dor. Eu entendo, ou eu não sei, porque tem gente que nunca viveu, mas eu imagino a sua dor. Vou fazer algumas coisas que eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar a trazer você para mim. Lista para mim o que seria facilitar a sua vida. E eu tenho algumas teorias, e uma delas é o exercício, todo mundo sabe, das liberações hormonais, de tudo que ela vai sentir após isso. E aí eu vou bater nesse papo com ela, porque eu tenho que trazer ela para mim. Eu não posso simplesmente imaginar e não falar isso para ela. Vou falar, olha, você vai observar a sua reação, como que a sua fadiga vai estar menor. O pouco de sono que às vezes você tem vai estar com maior qualidade, tá? E aí, eu tô te garantindo, essa fase vai passar. E aí eu quero você comigo para que aquele objetivo de voltar ao corpo, nós vamos conseguir. Mas eu preciso de você comigo no dia a dia. Se você não tiver muito tempo, não tem problema. 5 minutos, 10 minutos, snack exercise, não tem problema. Vem pra mim e acredita em mim. Pinga, mas não seca. Eu falo essa frase com todos os meus alunos. Pinga, mas não seca, funciona. Lê o livro, uma página por dia, você vai ver o que você vai ter no final do ano. E assim é com o exercício. Eu vou falar com você. Eu já participei de muito evento online e muito evento presencial. Eu nunca cheguei tão perfeito no horário igual a gente conseguiu fazer dessa vez. Viu, Cláudia, Gisele, nós somos um trio sensacional. Bom, pessoal,
Eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Cláudia, queria agradecer a Gisele, a todos que participaram aqui. Vou deixar agora o comando para a Bia, que vai continuar o assunto continua. É muito interessante esse link que foi feito. Bia, pode dar andamento aí, agradeço a todos e vamos continuar, tem até tarde aí pra gente aprender bastante hoje. Um abração.